Exercício 4. Realize o estudo do sinal nas funções que seguem e defina onde a função apresenta sinal positivo e negativo. Eu vou acrescentar mais um tópico, onde essa função dá zero também, a raiz. Então vamos lá. No item A, a nossa função é f de x igual a x² menos 5x mais 6. Se a gente for tirar aqui o delta, vamos encontrar ele, ó, menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser 25 menos 24, que é 1. Então, delta 1 significa que a gente tem duas raízes reais distintas. Então, vamos lá. Menos o b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, isso aqui vai ficar b, né, menos com menos mais ou menos a raiz de 1. A gente não precisa escrever de novo, porque a raiz de 1 é 1. Então, aqui 1 sobre 2. Então, 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2, 2. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Fazendo a análise desse sinal aqui, como isso aqui é a gente tem duas raízes, 2 e 3, como isso aqui é côncavo para cima, porque o a é positivo, então, o nosso gráfico vai ser algo deste tipo assim. Então, todo mundo que está fora da nossa, fora de 2 e 3, fora desse intervalo, ó, tá vendo que está tudo acima do eixo, ó, tudo acima dessa linha. Então, todo mundo aqui, ó, menor que 2 é positivo e maior que 3 também é positivo, porque está acima do eixo. E todo mundo que está o quê? Todo mundo que está abaixo é negativo, só quem está abaixo é só quem está entre o intervalo de 2 e 3. Então quer dizer o seguinte, f de x vai ser positiva para todo x que pertencer ao intervalo de menos infinito a 2, união de 3 a mais infinito. Por que isso? Porque eu tenho essa parte positiva e essa também, tem que unir as duas, porque as duas representam uma parte positiva. F de x vai ser negativo para todo x que pertencer ao intervalo de 2 a 3. E f de x vai ser igual a zero quando Quando x for igual a 2 e quando x for igual a 3, que são as raízes. Tá? É um complemento, não pediu isso no exercício, mas a gente colocou. Vou fazer o item B com vocês agora. No item B, a nossa função é o quê? Menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então vamos lá. Vou calcular o delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar um delta igual a 36 menos 36, delta igual a zero. Então quer dizer que a gente tem duas raízes reais iguais. Então vamos lá. Menos o b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então isso aqui ficou menos 6 sobre menos 2. Então uma raiz menos 6 sobre menos 2 e a outra raiz também menos 6 sobre menos 2. Concluímos que as duas raízes são 3. Então, o que acontece? Se a gente for fazer o esboço do nosso gráfico, quando a gente tem duas raízes reais iguais, é só um único ponto. Como esse gráfico ele tem um a negativo, então ele é um gráfico côncavo para baixo, certo? Passando em menos 9, ele é desta forma assim. Então o que acontece? Não importa o valor que a gente pegue do nosso x, todo o nosso gráfico está sempre abaixo do eixo em qualquer valor, tá bom? Tá, então a solução, né, só pra gente quase que eu esqueci de escrever. Então, a gente tem o que? F de x é menor que zero quando x pertencer ao intervalo dos números reais, pode ser qualquer número real. E f de x vai ser zero e x igual a 3. A gente não tem f de x positivo nesse caso. Item C. No item C, a nossa função é o quê? F de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Então vamos lá.
delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui neste caso, o delta vai ser 4 menos 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, delta igual a menos 56. Delta negativo. A gente não vai seguir fazendo as contas, porque a gente viu que quando o delta é negativo não temos raízes reais. Mas a gente sabe que o esboço do nosso gráfico vai ser algo da seguinte forma. Ele não corta o eixo x, como o nosso a é positivo, então esse gráfico é assim. Então não importa o valor do x, para todo x a nossa solução é sempre positiva, porque está todo mundo acima do eixo. Ó, tá todo mundo só na parte positiva do eixo. Então, a resposta que a gente tem é f de x é positiva quando x pertencer ao intervalo, a qualquer número real. Qualquer número real sempre vai nos trazer um resultado positivo. Exercício 5. Resolva as inequações que seguem. São inequações do segundo grau. Vamos lá. No item A. Menos x² menor que 5x. Vamos passar todo mundo para a esquerda aqui, só para ficar só as letras da esquerda. Então fica menos x² menos 5x menor que 0. Vou multiplicar todo mundo por menos 1 para esse x² não ficar negativo. Então fica x² mais 5x. Só que como eu multipliquei por menos 1, inverte a desigualdade, como a gente já estudou. Então aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar em evidência o x. Então isso aqui vai ficar x mais 5 maior que 0. Daqui a gente já conclui o quê? Ou x é maior que 0, ou x mais 5 maior que 0. Neste caso aqui, a gente vai saber que a solução vai ser para todos os valores de x maiores que menos 5. Beleza? A gente só resolve essa de baixo. Então, fazendo uma análise de sinal aqui, o que a gente vai ter? Na primeira ali, ó, x, a gente sabe que 0 é a raiz dele, onde vai dar 0 isso aqui. Todos os valores maiores que x são positivos. Todos os valores menores que x são negativos. Agora, na outra equação, na x mais 5, o que a gente tem? O valor de menos 5. E aí, o que vai resultar? Todos os valores maiores que menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, sempre vai nos resultar uma função positiva. E os valores menores vão nos resultar em funções negativas. Agora, juntando as duas, já que é uma multiplicação, x mais 5, né, nós unimos essas duas, menos 5. E aqui, 0. Então, menos com menos vai dar o quê? Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Então, o que acontece? O nosso interesse, nossa solução, a gente está procurando. Então, a gente não pode esquecer que a nossa função original é essa aqui, ó. Então, a gente quer saber só onde estão os valores positivos. Então, quer dizer, ó, nossa resposta é todo esse intervalo aqui e todo este intervalo aqui. Mas a gente só quer os valores maiores, não iguais. Então, a solução vai ser o quê? De menos infinito a menos 5 aberto, união de 0 até mais infinito. Tá bom? Vamos fazer o item B agora? Aqui no item B, a gente também acaba conseguindo deixar em evidência o x. Então vamos lá, x menos 3 maior ou igual que 0. Então daqui a gente conclui duas coisas, ou o x é maior ou igual que 0, ou o x menos 3, deixa eu escrever melhor esse x aqui, ou o x menos 3 é maior ou igual que 0. Daqui a gente consegue concluir que x tem que ser maior ou igual que 3 para resolver esse problema. Então vamos lá. Vamos fazer a análise de sinal. Então, da primeira ali, ó, em x,
o que que a gente tem? A gente sabe que zero é onde isso aqui realmente vai dar zero. Todos os valores à direita, maior que zero, vão ser sempre positivos. E todos os valores à esquerda, valores negativos, vão ser sempre negativos. Agora, analisando a outra equação, a x menos 3, o que que a gente vai ter? A gente sabe que a nossa raiz é em 3. Todos os valores maiores do que 3 vão ser sempre positivos, certo? Vai tornar a nossa função positiva e os valores menores vão ser sempre negativos. Então agora vamos fazer a análise das duas juntas, né? Porque é o que a gente tem interesse. Então, x menos 3. Se nós fizermos aqui a análise, a gente vai ter o quê? 0. Deixa eu deixar uma embaixo da outra, que nem a gente sempre fez, para ficar melhor. Então aqui, ó, x menos 3, 0, 3. Então, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais. Então, a nossa solução é o que? A gente está interessado nos valores de x, olha aqui comigo, olha aqui para a tela, ó. A gente está interessado nos valores de x que são maiores ou iguais a zero. Então, a gente sabe que se nosso x for zero, isso vai acontecer. E todo mundo abaixo dele também vai dar sempre positivo. A gente sabe que se o nosso x for 3, isso aqui também vai dar zero. E todos os valores maiores que ele também vão ser que dê positivo na nossa conta, satisfazendo o que a gente procura. Então a nossa solução, no final das contas, vai ser de menos infinito a zero fechado, porque eu quero um valor maior ou igual, união de 3 fechado até mais infinito, certo? Exercício 6. Resolva as inequações do tipo produto quociente simultânea. Então a nossa primeira é uma equação simultânea, a B é uma equação quociente e o item C é uma equação produto. Então vamos resolver a primeira ali. O item A, 3 menor que x quadrado menos 2x mais 8 menor ou igual que 8. A gente vai dividir em dois casos. A gente vai dividir no caso que a gente vai pegar só essa desigualdade e o outro caso em que a gente vai pegar essa outra desigualdade. Então vamos lá. A gente tem na primeira ali, ó, x quadrado menos 2x mais 8. Isso tudo é maior que 3. E a outra desigualdade que a gente tem é o quê? Ó? X ao quadrado menos 2x mais 8. Isso é menor ou igual que 8, certo? Então vamos resolver essas duas. Como que a gente resolve? Da seguinte maneira. Essa daqui, a gente vai mandar o 3 para a esquerda para ficar tudo igualado a zero. Então, menos 2x mais 8 menos 3 maior que zero. Então, o que que a gente vai ter aqui? X ao quadrado menos 2x. Se a gente for fazer essa parte, a gente vai ter mais 5. Maior que zero. Se a gente for achar o delta aqui, a gente vai ter o que? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C vezes A. Isso aqui vai ficar 4 menos 20, que dá menos 16. Se a gente achar um delta negativo, a gente não consegue seguir as contas. Mas como a nossa função, o nosso A é positivo, quer dizer que a nossa função é côncava para cima, quer dizer que não importa o valor que a gente estude, sempre a nossa função vai estar acima do eixo. Quando a gente for fazer a análise, a gente vai ver certinho. Vamos lá. Agora aqui também, ó, x quadrado menos 2x mais 8 menos 8 menor ou igual que zero. Então, no final das contas, ficou uma equação desse tipo. A gente pode deixar o x em evidência, fica x menos 2 aqui, menor ou igual que zero. Então, a gente já consegue concluir o quê? Que aqui o x é zero e também aqui o x é igual a 2, que são as duas soluções para essas duas equações, já que elas estão se multiplicando como a gente fez no exemplo anterior.
Agora, analisando o nosso problema, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pegar e fazer a nossa análise do sinal. Para a nossa primeira função ali, x ao quadrado menos 2x mais 5 maior que zero. Quando a gente faz o nosso sinal, deixa eu botar mais para a esquerda aqui, para a gente poder ter a nossa... Então vamos lá. X ao quadrado menos 2x mais 5 maior que zero. A gente já viu que ela é positiva em tudo. A gente realmente quer ela, né? A gente quer maior que zero, como isso aqui deu delta negativo, e o nosso A ele é maior que zero, então ela está toda acima do eixo, então é o que a gente quer. Então a nossa solução é qualquer número nesta reta. Agora vamos fazer a nossa outra. X ao quadrado menos 2x menor ou igual que zero. Então, a gente achou duas raízes, o 0 e o 2. E o que acontece? Vamos fazer aqui antes uma breve explicação. 0 e 2. Como o nosso A é positivo, a gente sabe que nossa função é algo desse tipo. Então, fora, os valores são todos positivos. E dentro, entre o 0 e o 2, tudo é negativo. Certo? Como o nosso interesse aqui são os valores menores ou iguais que zero, a nossa solução vai estar só nos negativos. Então, vai estar só entre 0 e 2. Fechado, porque a gente quer menor ou igual. Então, neste ponto, a nossa solução está entre esses dois. Se a gente for fazer a interseção entre essas duas, né, como são desigualdades simultâneas, a gente precisa fazer a interseção, a gente precisa ver o que tem em comum entre as duas. E é somente o intervalo entre 0 e 2. Então, a nossa solução, no final das contas, vai ser o quê? Vai ser o intervalo entre 0 e 2 fechados, tá bom? No item B, pessoal, a gente precisa arrumar essa conta primeiro, né? Essa inequação, antes de começar a fazer a conta. Então, vamos lá. X menos 1, x quadrado menos 4x mais 3. Isso tudo maior ou igual que 1. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos jogar esse 1 para a esquerda, para isso aqui ficar tudo igualado a zero. Então, menos 1, x quadrado menos 4x mais 3 menos 1 maior ou igual que zero. Fazendo o MMC e organizando as contas aqui, a gente consegue chegar no seguinte, ó. X quadrado menos 4x mais 3. Tudo isso em cima vai ficar o quê? Fica x menos 1 menos x quadrado menos 4x mais 3. Então, no final das contas, a nossa inequação é o seguinte. Nossa inequação ficou menos x quadrado mais 5x menos 4 dividido por x quadrado menos 4x mais 3. Isso tudo maior ou igual a zero. Tá bom? Então agora a gente pode resolver. Vamos resolver individualmente. Esta de cima e depois a de baixo. E analisar individualmente. Vamos lá então. Primeiro a de cima. Menos x quadrado mais 5x menos 4. Isso aqui vai ficar o delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o que a gente vai ter aqui? 25 menos 16, que é igual a 9. Então, a gente vai ter menos o b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, daqui a gente conclui que isso aqui fica menos 5, mais ou menos 3, sobre menos 2. Então, menos 5 mais 3 sobre menos 2. E menos 5 menos 3 sobre menos 2, resultando em que? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. E o que a gente tem? Menos 5, menos 3, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, isso aqui dá 4. Então, a gente já pode fazer um esboço, como se o nosso valor de A é negativo.
o nosso gráfico vai ser algo desse tipo, ó, passando em 1 e 4, ele vai ser algo assim, ó, certo? Em que, como nosso interesse são os valores maiores do que 0 ou iguais, nosso interesse é tudo que está acima do eixo, então toda essa parte aqui, ó, que está tudo acima, certo? Então agora vamos analisar a segunda equação. Vamos lá. A de azul aqui, ó. Então ficou x² menos 4x mais 3. Vamos fazer aqui o delta. Ficou menos b ao quadrado. Não, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta ficou 16 menos 12. Delta igual a 4. Então, menos o menos b sobre... Opa, vamos primeiro fazer toda a conta. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então ficou 4 mais ou menos 2 sobre 2. Então 4 mais 2 sobre 2. 4 menos 2 sobre 2. Certo? Então daqui a gente encontra as raízes 3 e 1. Então, a partir dessas raízes, a gente também consegue construir esse esboço. Como isso aqui é um côncavo para cima, então ele vai passar aqui em 1 e 3, desta forma. Tendo que somente acima, né, os valores acima do eixo que são positivos. Que o nosso interesse são todos os valores maiores ou iguais que 0. Então, este lado é o que nos interessa, porque está acima. E esse aqui também é o que nos interessa, porque está acima. Entre 1 e 3 a gente tem os valores que estão abaixo. Então a gente não quer esses valores, porque a gente está interessado em valores maiores ou iguais que 0. Então, para finalizar, vou fazer aqui em cima, ó. Primeiro eu vou escrever da função menos x² mais 5x menos 4. Vou escrever o nosso intervalo de interesse, que é de 1 até 4. Fechados, porque são valores maiores ou iguais que 0. E agora eu vou escrever da x² menos 4x mais 3. Aí os resultados que a gente teve foi de 1 até e de 3 até mais infinito. Opa, peraí que eu já adiantei, né? Eu vou pintar de outra aqui, 3, também fechado. Então, vou pintar aqui de amarelo o nosso interesse. Na primeira, o nosso interesse, a gente só tem as respostas que nos interessam entre 1 e 4. Na segunda, a gente tem todos os valores menores que 1, todos os valores maiores do que 3. Se a gente for fazer a interseção desse problema, o que a gente vai ter? Ó? Aqui não tem nada em comum, somente entre esses dois pontos que a gente tem coisas em comum. Então, a nossa solução vai ser todos os resultados que for de 3 aberto a 4 fechado. Por que essa solução, senhor? Por que o 3 é aberto? Porque se eu dividir por 3 aqui embaixo, vai dar 0. Lembra que eu nunca posso dividir ninguém por 0? Então, o 3 é aberto, mas o 4 pode ser fechado. Então, aqui é a interseção entre os dois, o que eles têm em comum. Com isso, solucionamos este problema também. Para finalizar, o item C, eu vou chamar essa equação aqui, ó, de 1 e essa equação aqui de 2. Então, resolvendo a 1, a gente tem o que? Menos x mais 3. A gente está interessado em ver onde essa... Vamos resolver isso aqui primeiro, né? Igual a 0. Então, a gente já consegue ver fazendo essa análise aqui que em x igual a 3... a gente vai ter que todos os valores anteriores são positivos. Se a gente fizer a análise do sinal somente do menos x mais 3. Todos os valores superiores são negativos. Deixa eu apagar aqui. São negativos. Beleza. Para essa aqui é mais tranquilo a gente fazer a análise. Vamos fazer a análise agora da nossa 2 aqui, ó. Vou deixar aqui bem separado. Vamos lá. A gente tem o que? x² menos 3x mais 2. E aí vamos ver aqui, o nosso delta vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2,
delta vai ser 9 menos 8, então o nosso delta é 1. Delta positivo, a gente tem duas raízes reais distintas, então menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, isso aqui vai ficar igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, 3 mais 1 sobre 2, 3 menos 1 sobre 2, 3 mais 1, 4, 4 dividido por 2 é 2, 3 menos 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Se a gente for fazer análise disso aqui, a gente marca as nossas raízes. Como isso aqui é uma função do segundo grau côncava para cima, porque o a é positivo, então ela é algo desse tipo aqui. Então o que a gente sabe? Que fora daqui ela é toda positiva, maiores do que 2 também, porque está acima do eixo. E entre 1 e 2 ela é negativa porque está abaixo do eixo. Então vamos agora analisar as nossas respostas, tá? Vou fazer a interseção aqui primeiro. Então no caso 1, a gente tem o que? A gente quer os valores menores ou iguais a 0. Então a gente vai ser os valores que dá 0 e que sejam negativos. Então vai ser todo mundo do 3 maior, né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Todo mundo maior que 3 é negativo. Então nossa resposta seria isso, esse intervalo. Já na equação 2, o que a gente tem? A gente tem o 1 e o 2. E os valores que a gente tem negativo entre elas vai ser o quê? Negativo, ó. A gente sabe que valores menores do que 1 são sempre positivos, certo? Valores entre 1 e 2 são negativos. E valores de 2 para mais são sempre positivos. O que é o nosso interesse? A gente está interessado quando a gente tiver valores que são menores ou iguais a 0. Então, nesse segundo intervalo, então, o nosso interesse também é entre 1 e 2. Certo? Então, se a gente for fazer a interseção desses dois casos aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter este caso aqui, ó. 1, 2 e 3. A gente consegue concluir que essa interseção é vazia, porque aqui só são valores maiores, e aqui são entre 1 e 2. Então a interseção entre esses dois casos é vazia. Então a gente não consegue achar algum valor que satisfaça esse problema. Mas esse problema tem outra forma de encontrar a solução, porque essa não é a resposta certa. A resposta certa a gente consegue encontrar da seguinte maneira, olha aqui, ó. Depois da gente ter feito a análise do sinal, a gente não precisa fazer a parte da interseção, a gente pode só analisar, como é uma multiplicação, a gente pode tratar como a gente já fez todas as vezes até agora, ó. Valores de 3 aqui são positivos e aqui são negativos. Em 2 a gente tem o que? 1 e 2, que está aqui, ó. Então a gente tem quais sinais? A gente já viu que é positivo, negativo entre 1 e 2 e positivo para todos os outros. Então agora, se a gente for juntar as duas, a multiplicação das duas, vamos ver o que vai dar, ó. 1, 2 e 3. Então o que vai ter aqui, ó? Mais com mais vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. E menos com mais vai dar menos. Então a nossa solução, como a gente quer os valores menores ou iguais que 0, vai ser de 1 a 2 fechado, união de 3 até mais infinito. Tá certo? Caso tu não tenha entendido algum ponto, por favor, coloca aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!